Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Estamos aqui com Marcos Correia, sócio proprietário da QI Consultoria. Marcos, você estava contando para a gente sobre como vocês atuam com pequenos, médios empresários, tanto ajudando o empresário a rever o negócio, como até a equipe de liderança deles em treinamento que vocês fazem, né? A grande questão é, cara, esse ramo é muito desafiador, né? Tinham muitas outras alternativas de atuação que você poderia ter escolhido, ser funcionário, multinacional, quem sabe. Por que você escolheu esse caminho para sua vida? Rafael, eu acredito que outro dia conversando com um amigo, eu me sinto um privilegiado por ter encontrado o meu propósito, a minha missão cedo. De verdade, eu, Marcos, agora falando, eu entendi que o meu propósito é ajudar pessoas e empresas, por isso é a missão da QI, ajudar pessoas e empresas no seu desenvolvimento através do conhecimento administrativo moderno e relevante. Poderoso, hein? Gostei muito desse propósito. E isso a gente trabalha, então, eu, Marcos, agora falando, através das aulas, e aí é o que me realiza, eu também sou coordenador de pós-graduação, professor e tal, mas também a consultoria. E quando a gente começou a trabalhar, a gente viu que há uma carência muito grande de conhecimento nas pequenas empresas. As pequenas empresas são geradoras de emprego, são base muitas vezes para um período de crise, e a gente vê que muitas vezes elas ficam para o caminho justamente porque não têm conhecimento administrativo, porque não sabem como fazer. E foi isso que nos atraiu para esse ramo, que é desafiador, que não é um ramo fácil. A gente sabe que é um ramo onde as empresas têm muita dificuldade, às vezes até financeira, para, né, enfim, para fazer algum tipo de movimento, mas que é um ramo que os resultados são muito gratificantes. Hoje você coordena também os cursos de gestão de uma faculdade, né? Isso, eu trabalho no Unisal, na pós-graduação do Unisal, e eu sou professor da graduação de Administração e Engenharia da Produção do Centro Unisal de Lorena. E lá realmente é um centro muito importante em termos de inovação na parte de metodologias ativas, né, Marcos? Conta mais sobre esse ponto. Isso aí, o Unisal ele encabeçou um consórcio chamado Consórcio STEM. Eu particularmente fiz 4 anos de formação no consórcio STEM, e a gente trabalha muito forte essa ideia de que o aluno é protagonista do seu ensino. Então a gente não acredita que para esse aluno e para esse novo mundo, onde as coisas são diferentes, o que vai acontecer é diferente do que nos trouxe até aqui, que somente ficar sentado ouvindo o tempo todo, isso vai levá-lo a resolver os grandes desafios que ele vai encontrar pela carreira dele. Então a gente, desde enquanto aluno, já coloca ele como protagonista, onde ele tem que tomar as rédeas do ensino dele. Então a gente usa de estudo de caso, a gente usa de metodologia baseada em projeto, resolução de problemas reais, e assim a gente consegue um dinamismo também maior nas aulas. Realmente o aproveitamento é infinitamente superior. A gente falou sobre os desafios, né, Marcos, para chegar até aqui. Conta para nós os grandes, talvez o maior ou os grandes desafios que você teve que enfrentar nessa carreira para se tornar um consultor como você é hoje. O grande desafio, eu diria que é a questão realmente de você estar alinhado àquilo que é o seu propósito, àquilo que é a sua missão. Durante o caminho você vai encontrar dezenas de tentações, né? Então, eu tive a felicidade de me formar pela Fundação Getúlio Vargas, depois também fiz um mestrado pela Metodista, e você começa a receber convites para trabalhar em alguns projetos, para sair, e resistir a essas tentações talvez seja o maior dos desafios, porque principalmente quando a gente começou a consultoria, né? A consultoria ela tem uma característica diferente, eu costumo brincar com os meus funcionários, com o pessoal que trabalha com a gente lá. Consultoria não é igual padaria, né? Que o cara acorda cedo e fala, eu tenho que comprar um pão, e aí ele vai lá. Verdade. Consultoria você tem um processo, às vezes o empresário quer, mas naquele momento não pode. Então, esse começo, você ter clareza de que não importa o desafio, esse é o meu propósito, essa é a minha missão, é isso que eu vou fazer. Acho que esse foi o maior desafio que a gente passou até hoje, de ter firmeza, inclusive na própria questão acadêmica, né? As portas das faculdades vão se abrindo e você vai ter que saber andar nos dois mundos, né? Eu particularmente não pretendo parar de dar aulas, mas a consultoria é a paixão também que não dá para abandonar. Você tocou num ponto que é primordial para quem quer viver seu propósito, que muito mais do que aquilo que você faz, todas as coisas que você não fará para você ter limite, né? Os limites você vai estabelecer para ter foco e potência naquilo que você faz. Considerando isso tudo, Marcos, a gente imagina que quando a gente começa a dizer não para algumas oportunidades, para se focar em algo, coisas extraordinárias começam a surgir.
Conta para nós sobre momentos muito especiais que você teve com seus clientes ao longo dessa carreira. Algum caso que vale a pena ser memorado? Acho que 2 casos são bem emblemáticos para a gente na história da QI. O primeiro foi um caso, a gente estava começando e era um posto de gasolina. Esse posto de gasolina estava com algumas dificuldades. E logo que a gente chegou, a gente começou a fazer as entrevistas com os funcionários, né? A etapa diagnóstica que a gente sempre faz. Um dos funcionários falou para a gente assim: não quero te desanimar, mas vocês são a 8ª consultoria que está passando por aqui. Vocês não vão dar certo. Danos. E a gente começando a ouvir aquilo, eram como se colocasse 10 toneladas nas nossas costas. E a gente acreditou e, enfim, a gente fez o projeto e esse mesmo funcionário, 6 meses depois, com o projeto andando, os resultados acontecendo, essa empresa aumentou 70% o faturamento dela. Uou! Foi muito, muito gratificante. E esse mesmo funcionário, ele nos procurou e falou: olha, a gente fez porque a gente acreditou em vocês. Vocês conseguiram tocar a gente de tal modo que a gente comprou a ideia e as coisas aconteceram. Então isso pra gente foi muito gratificante. E o outro, mais curtinho, uma empresa familiar que o pai estava querendo sair da gestão, mas ainda não confiava em que os filhos pudessem tocar, e os filhos inseguros também, e a gente conseguiu auxiliar nesse processo de transição, fazendo com que os filhos assumissem a liderança do negócio, gerando resultados, até com mais profissionalismo, coisa que o pai não tinha. O pai era muito trabalhador, muito dedicado ao negócio, mas não tinha aquela disciplina profissional de ter indicadores, de ter mecanismos, e os filhos, além de ter uma postura de donos, eles passaram também a ter uma gestão mais profissional. Hoje a empresa enfim, está 2, 3 vezes maior do que ela foi. Contribuir para que uma empresa que já estava na 8ª consultoria tentando entrar no lugar chegue a um aumento de faturamento de 70%, permitir que um processo sucessório de pais para filhos seja um sucesso que faz com que a empresa triplique o seu tamanho, isso são resultados que valem a pena ser compartilhados aqui no nosso programa Valor Humano. O que será que o Marcos está sonhando, desejando junto com a sua equipe da QI para o futuro? Quais serão os próximos passos que eles pretendem fazer em direção a viver o seu propósito? Você descobre isso na volta do nosso programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.